Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o Pastor Alisson, estou aqui para mais um episódio do nosso Pod Bênção. Seja muito bem-vindo, desde já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, essa palavra com mais pessoas, com seus amigos, com seus familiares, aquilo que Deus tem para falar com você aqui nessa noite. Quero começar lendo Mateus capítulo 22, no versículo 29, que são palavras de Jesus, que diz o seguinte: E respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as sagradas escrituras, nem o poder de Deus. Em Marcos, no capítulo 12, no versículo 24, Jesus ele traz a mesma pergunta. Na verdade, em Marcos ele traz como uma pergunta, melhor dizendo. Ele fala: não provém o vosso erro em não conhecer as sagradas escrituras, nem o poder de Deus? E hoje, no nosso episódio, eu quero falar a respeito da palavra de Deus. Eu quero, em outras oportunidades, em outros episódios também, estar estendendo mais livros da Bíblia, mas hoje eu quero focar no livro de Gênesis, o princípio de tudo. No princípio, como é conhecido o original, né? Que a gente vê, os livros, eles são conhecidos ali pela primeira palavra que aparece ali no início. No caso de Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos Moisés ali inspirado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, ele começa dizendo, no princípio. Então Gênesis significa isso, o princípio, o começo de tudo. E Jesus ele fala da importância de nós conhecermos a palavra, de tal ponto ele dizer que o fato de nós não conhecermos a palavra de Deus faz de nós seres errantes. Nós estamos errados por não conhecer qual é a palavra de Deus para nós. E ele disse para Satanás, quando ele foi tentado ali no deserto, ele falou em Mateus capítulo 4, no versículo 4, e Lucas capítulo 4, verso 4, ele fala para o diabo ali: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oséias, no Antigo Testamento, a gente vê ele exortando o povo ali no capítulo 4, no versículo 6, ele fala com o povo: errai-vos, o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Daí ele continua, ele fala novamente no capítulo 6, no versículo 3, que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. E a palavra conhecer aqui, Oséias, que traz para nós no original, significa não só um conhecer de ouvir falar, mas um conhecer de viver na prática, de ter experiência e ter relacionamento com essa palavra. Então, o erro da pessoa, o erro do ser humano, é não conhecer a um ponto de se relacionar com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Toda a palavra de Deus é direção para nós. Como o salmista diz em Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Jesus ele fala também, João ele relata, traz esse relato para nós. Jesus ele diz o seguinte, que nós precisamos examinar as Sagradas Escrituras, porque nós dizemos e cremos que nelas contém o poder de Deus. Então, nós precisamos examinar essa palavra, não só ler, mas conhecer, criar relacionamento, examinar a tal ponto de aprofundar no que a palavra de Deus traz para a minha vida. E hoje eu quero trazer aqui um panorama, dos 50 capítulos de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro que nós encontramos na nossa Bíblia, apesar de muitos estudiosos, a história mostrar que não foi o primeiro a ser escrito. Gênesis ele está aqui como o primeiro por contar e trazer para nós, toda a criação, como foi criado a terra, tudo que nela há, inclusive nós seres humanos ali, os primeiros homens, o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva. Então Gênesis está aqui. A Bíblia traz para nós, estudiosos mostram que Jó é o primeiro livro, cronologicamente da Bíblia. Mas nós temos aqui na nossa Bíblia hoje, para nós entendermos a história da criação, para nós entendermos o panorama daquilo que aconteceu na criação do mundo, porque não foi um Big Bang, não foi uma grande explosão, mas foi algo que Deus criou através da sua palavra, do falar. Ele diz, por exemplo, que no versículo
3 a seguir, disse Deus e haja luz. E daí em diante Deus criou tudo que nós vemos hoje. Amém? Então, começando aqui em Gênesis, 5 dos primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Esse primeiro livro, como eu falei, ele vai falar do princípio de tudo. Aqui nós vemos, eu quero discorrer um pouquinho de cada ponto desse livro, desses 50 capítulos, começando com a criação, né? Deus, em 6 dias, ele faz tudo que nós conhecemos hoje, e até mesmo aquilo que ainda não é conhecido pelo homem, né? A gente não sabe os mistérios ainda que há aí no fundo do oceano, por exemplo. Não se sabe, se conheceu tudo, né? E que há sobre a terra. Então, aqui nesse capítulo 1 de Gênesis, a gente vê no início aqui de Gênesis a criação do mundo, inclusive a do homem. E a Bíblia fala no finalzinho aqui dessa história, dessa passagem, que Deus viu toda a sua criação e viu que aquilo era muito bom. E então Deus dá continuidade. Primeiro ele cria ali, ele fala que haja luz, ele vai criar a terra, vai criar céu, vai criar todos os animais, cria o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Aqui eu quero fazer uma breve pausa. Hoje nós vimos, né, uma ruptura daquilo que a palavra de Deus traz para nós como ensinamento da criação da humanidade. Hoje nós vemos homens que querem se tornar mulheres e mulheres que querem se tornar homens. Isso fere a lei de Deus e fere os ensinamentos da palavra do nosso Jesus. Nós não podemos aceitar, né, esse mal entrar nas nossas vidas, nós precisamos combater isso de acordo com o que a palavra de Deus diz. Lembra que eu falei no início? De toda a palavra nós vamos viver? Mateus capítulo 4, versículo 4. Então não tem como nós ignorarmos essa parte fundamental. Deus fez macho e fêmea. Então criou homem e mulher. Não só humanos, mas todas as outras espécies, né? Esses foram os gêneros criados por Deus. E a gente vê então na criação, após a criação, vem o capítulo seguinte falando a respeito de Adão e Eva no jardim do Éden. Adão e Eva ali recebem uma palavra de Deus. Na verdade, antes de Deus colocar eles no jardim, Deus prepara primeiro, né, um lugar para eles. Aqui eu aprendo algo também muito importante, que sempre que Deus ele tem algo, ele libera algo para a minha vida, aquilo que ele falou comigo já está pronto. Eu preciso viver por fé para que eu possa alcançar aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Deus, quando ele cria Adão e Eva e leva eles até o jardim, tudo já estava pronto para recebê-los. Lá já havia provisão, lá já havia alimentos, lá já havia tudo do bom e do melhor, para que o homem e a mulher pudessem viver ali e ter comunhão, relacionamento com o Pai. Então, após isso, a gente vê que Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, porque Deus colocou eles no jardim do Éden e deu uma palavra para eles. Deus fala com o homem, com Adão: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer e nem tocar nelas, porque no dia que você comer, certamente morrerás. O diabo, astuto, ele vem e engana a mulher, ele distorce a palavra. A gente vê na história que o diabo ele chega fazendo uma pergunta ali para Eva: é certo que o Senhor diz que vocês não podem comer dessa árvore? Ela: é verdade, a gente não pode comer, porque senão nós morreremos. Aí o diabo ele faz o papel dele, que é enganar. O diabo ele quer roubar a palavra dos nossos corações, como diz Lucas 8:12, ele quer roubar a palavra de Deus das nossas vidas, para que a gente não se salve crendo. Então ele chega até Eva e fala: pode comer, não é bem assim que vai acontecer. Deus, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar como Deus. Então Eva come, dá ao seu marido, e ali Adão, ele quebra aquela aliança, aquele compromisso, aquele voto que ele havia feito com Deus, que era de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante, um parêntese, que ali no jardim também havia a árvore da vida, que a Bíblia nos traz. E essa árvore da vida estava ali à disposição de Adão para que pudesse comer, para que pudesse viver eternamente, mas ele escolheu sair da palavra de Deus para fazer aquilo que o diabo havia colocado diante dele. E aplicando às nossas vidas, nós precisamos tomar muito cuidado com as distrações que o diabo ele coloca à nossa frente para nos roubar da palavra que o Senhor liberou para nós.
porque Deus ele nos coloca no lugar da provisão, ele libera uma palavra para as nossas vidas e ele nos coloca no lugar da provisão. Só que para eu permanecer neste lugar, eu preciso permanecer na palavra que Deus falou para mim. Eu não posso me distrair com aquilo que o diabo tem colocado na minha vida como banquete, como oferta, para me desviar dos caminhos daquilo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. E então aí nós vemos o homem pecando contra Deus. E ali houve separação entre Deus e o homem. Eu entendo que a morte, nós entendemos, e a Bíblia mostra isso, a morte ali citada por Deus, não seria a morte física, mas a morte espiritual, que é o afastamento, o desligar entre o homem e Deus. Deus, aquele que é o Criador, o Todo-Poderoso, o que vinha ali, a Bíblia fala que Deus ia estar com eles ali na viração do dia, para visitá-los, para falar com eles. E nesse dia em específico, Adão e Eva se esconderam, porque haviam desobedecido a palavra, porque haviam desobedecido a direção e orientação de Deus. E então houve separação. Daí eu já aprendo também que esse é o motivo pelo qual Cristo teve que vir à Terra em forma humana para morrer em nosso lugar, para que de novo pudéssemos ser ligados a Deus, religados a Ele. O meu pastor, o pastor Geraldo aqui da ICB Unaí, ele gosta de citar isso, esse exemplo. Religião não liga ninguém a Deus. O que nos liga a Deus novamente é Jesus Cristo. É o nosso nome, está escrito no livro da vida. É nós reconhecermos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E então nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus, como está em João capítulo 1, no versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que por um homem entrou o pecado e através do pecado a morte passou a toda a humanidade. E no versículo 17 a seguir nós vemos que se por um homem entrou o pecado e o pecado a morte, por um homem também somos justificados. Esse homem a saber, Jesus Cristo. Então em Cristo Jesus somos justificados dos nossos erros, dos nossos pecados, e então fomos ligados novamente a Deus. Então, o papel de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi para consertar o erro, a desobediência, a quebra de aliança, a quebra de um voto que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Então, a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala também no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas, através de Jesus Cristo, eu tenho a vida eterna. João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus fala que se nós cremos nele, ainda que nós venhamos a morrer, nós viveremos com ele na glória eternamente. Então, se o pecado entrou por causa da desobediência de um, e assim a morte passou a todos, e a condenação, por causa do sacrifício de Jesus agora, eu volto para aquele lugar onde o Senhor jamais quis que nós saíssemos, e agora eu tenho direito à vida eterna no paraíso com Deus, na morada celestial. Mas voltando aqui para o livro de Gênesis. Então nós vemos que o livro começa com a criação do mundo, depois a criação do homem, e depois aqui nós vemos a desobediência, a queda do homem, aqui com Adão e Eva. Na sequência, nós vemos que há um tempo ali, um período de tempo onde o nome do Senhor ele não foi mais invocado. Na verdade, antes, me perdoe, depois dessa rebeldia de Adão e Eva, a desobediência deles, nós vemos que ali é gerado, após eles serem expulsos do Jardim do Éden, ali foi gerado Caim e Abel. É aonde a gente encontra também o primeiro assassinato na face da terra, que foi de seu irmão Caim, de Caim matando seu irmão Abel. A Bíblia fala que os dois trouxeram-lhe ofertas a Deus, e Deus se agradou e se atentou para a oferta de Abel e desprezou a oferta de Caim. E então Deus fala com ele, que o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Então a gente conhece a história que Caim ele vem, mata o seu irmão Abel e então ele é amaldiçoado, toda a sua geração. Nós vemos também que muitas pessoas às vezes ficam tristes, ficam olhando para os demais à sua volta, ficam se comparando, e quando na verdade nós deveríamos fazer assim como Deus disse a Caim. No capítulo 4 de Gênesis, versículo 7, Deus fala: se você não fizer o bem, não é certo que você será recompensado?
Então, ao invés de eu ficar me comparando com as pessoas à minha volta, eu preciso ouvir a voz de Deus, entender qual é o propósito que Ele tem para mim e colocar em prática. Porque a nossa recompensa vem do Senhor, não é do homem. Então, eu não posso esperar ou me comparar com o homem à minha volta. Eu preciso olhar para a palavra que Deus tem para mim e viver na direção do que essa palavra venha me apontar. Então, ali, depois da morte de Abel, nós vemos aqui que o homem, ele parou de invocar o Senhor. Só lá na frente, nós vemos ali o outro filho que vem de Adão, chamado Sete. De Sete é gerado Enos, e aí então voltou-se a invocar o nome do Senhor através de Enos, neto de Adão. E então depois nós vemos, entra já na história de Noé. A Bíblia fala que a humanidade, a maldade na terra era tanta que Deus ele resolveu destruir toda a sua criação e começar novamente. Só que nisso, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8, que Deus olhou para a terra e viu um homem justo, Noé. E, por causa de Noé, toda a sua família foi salva. Nisso eu aprendo, gente, que ainda que apenas você seja cristão, apenas você vive a palavra de Deus na sua casa, não desista da sua família. Através de você, do seu testemunho, da sua vida com Deus, as demais pessoas na sua casa, as pessoas que estão à sua volta, serão alcançadas, serão salvas por causa do seu testemunho. Assim foi na vida de Noé. Noé, durante toda aquela geração, Deus falou com ele, aparece para ele e fala, olha, construa uma arca, porque eu vou enviar um dilúvio para destruir toda a terra. E vai entrar nessa arca você, sua esposa, os seus filhos, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus filhos. E então Noé constrói essa arca, e interessante que até aqui nessa passagem nós não vemos nenhum relato de chuva cair sobre a terra. A Bíblia até fala que não havia chuva, mas que um orvalho, um sereno caía ali para regar as plantas. Então, imagina comigo, Noé recebendo a palavra que viria muitas águas sobre a terra, sem nunca ter visto chuva. Então, isso me mostra que Noé, ele fez tudo o que ele fez por causa de uma palavra. Isso se chama fé. Ele tinha uma palavra de Deus e isso era o suficiente. Porque a fé, como diz Hebreus capítulo 11, no versículo 1 a seguir, é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos. Então Noé, ele tinha uma palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, bastou Noé ouvir a direção de Deus para crer naquilo que aconteceria e obedecer. E foi o que livrou tanto a vida dele, quanto a sua família, a sua descendência. Nós vemos então que vem o dilúvio, e após o dilúvio, então, nós vemos que começam as nações. Nós vemos ali que surge um povo, um tal de Nimrod, e ele começa a construir uma torre. Chega um dia, ele fala, vamos construir uma torre para chegar, que alcance até os céus. A famosa Torre de Babel. Mas por que é conhecido como Babel, aquela torre? Babel significa lugar de confusão. Por que lugar de confusão? Porque foi ali onde o Senhor confundiu as línguas. Nós vemos que o Senhor, atentando para a obra que o homem tinha proposto naquela época, ele falou, desçamos e vamos ver o que eles estão fazendo. E Deus viu que o homem conseguiria ali o intento do seu coração, porque todos eles falavam a mesma língua. Sabe por que a igreja cresceu de geração em geração, década após década, milênio após milênio? Sabe por que isso aconteceu? Porque eles falavam a mesma língua. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, nós vamos ver uma igreja que cresce, que batiza, que ganha almas, que estão reunidos de casa em casa, nos templos, nas ruas, mas eles tinham um diferencial, que era ser unânime em a forma de pensar, no crer em Jesus e de viver. Eles eram unânimes. Isso fez com que a igreja crescesse de geração em geração e nos alcançasse até hoje. Ou seja, eles tinham um só pensamento. Eles tinham uma palavra de Cristo que era vão e façam discípulos de todas as nações, e então eles viviam em cima dessa palavra, todos pensando a mesma coisa, seguindo ali as orientações de Cristo através da vida dos apóstolos, no caso ali Pedro, que havia pregado para eles em Atos capítulo 2, e os demais apóstolos que estavam juntos.
Mas, por causa daquela unidade que havia ali, eles começaram a construir a torre e o Senhor então teve que intervir, confundindo as línguas. E ali que foi que surgiu todas as línguas e dialetos a qual nós temos alcance e conhecimento nos dias de hoje. Foi ali que vieram, né, a língua portuguesa, o inglês, o francês, enfim. Então, Torre de Babel, por que Babel? Lugar de confusão. E ali foram espalhados pela face da terra, os povos, né? Cada um conforme a sua língua. E nós vemos depois na Torre de Babel, nós aprendemos em Gênesis ainda a respeito de Abraão. A partir do capítulo 11, nós vemos ali o nascimento de Abraão, a genealogia ali do seu pai, Terá, que ainda na verdade ali nem era Abraão, era Abrão, né? E a Bíblia fala que esse Abraão, Deus, ele tem um propósito específico para Abraão. Ele chama Abraão e fala: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia fala que no capítulo 12, Abraão, ele pega a sua esposa e vai com ele ali, o seu sobrinho Ló, a família dele, os bens deles, e eles saem em direção a uma terra onde o Senhor disse que eles seriam uma grande nação e que as famílias da terra seriam benditas através dele. Nós vemos no capítulo 12 que ele vai em direção a essa terra, porém carregando o seu sobrinho Ló. A palavra de Deus era bem clara: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e ele leva consigo Ló, fazendo com que logo mais adiante seja necessário, né, uma separação entre Ló e Abraão. A Bíblia fala nesse meio termo aí a respeito também das cidades de Sodoma e Gomorra, uma passagem muito conhecida e que também está no livro de Gênesis, que fala de uma cidade, dessas cidades que eram tão corrompidas pelo pecado que a maldade daquele povo chegou até Deus. E então Deus iria destruir aquela cidade. Abraão chega até clamar a Deus em favor daquela cidade, mas nenhum justo sequer foi encontrado naquele lugar. E a gente sabe que ali é tirado Ló, sua família de lá, e aquela cidade é destruída e não restou nada daquela cidade. E também tem a famosa história, né, de Ló e a sua esposa, que ao sair dali, quando ela escuta os barulhos, ela vira para trás, quebrando uma orientação da palavra de Deus, que Deus havia falado: olha, não é para olhar para trás. E ela olha para trás e se torna em estátua de sal. Nós temos também ali uma lástima, né, podemos dizer assim, um episódio muito triste, que é das filhas de Ló deitando com ele para dar continuidade ali à geração de seu pai. Isso totalmente contra a vontade de Deus, totalmente contra a palavra de Deus. E a gente viu que essa história não rendeu um final feliz. Nós continuamos então, após, né, o nascimento de Abraão, essa história que a gente vê aí da separação de Ló, temos também dentro desse meio o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Quando Abraão ele sai da sua terra e Deus fala com ele a palavra: farei de ti pai de muitas nações, pai de multidões, Abraão fala: como eu poderei, Senhor, se eu não tenho filho? E o meu único herdeiro é um criado ali da minha casa, é um dos meus servos. E o Senhor falou: não, eu te darei um filho. Sara duvida, ela ri daquela palavra, porque já avançada em idade e com o ventre estéril, Abraão também já de quase 100 anos, ela não crê naquela palavra, mas o Senhor, quando Ele fala conosco, não está a palavra de Deus para as nossas vidas, ela não está ligada, ela não está dependente da minha situação, da minha circunstância a qual eu encontro. Pelo contrário, ela é independente de qualquer coisa que se diz respeito a mim. A palavra de Deus, ela vai além de todas as probabilidades humanas, de todos os meus recursos e meios humanos. Deus, ele não depende das circunstâncias para agir. Pelo contrário, ele cria, ele gera as circunstâncias para poder nos abençoar. E assim foi com Abraão. Sara, a sua esposa, era estéril e então passa a ter frutos, né, ali no seu ventre. No caso, vem Isaac, o filho da promessa. Dentro disso, nós vemos que Isaac, ele, muito querido pelo seu pai Abraão,
acaba tomando o lugar de Deus, e Deus então no capítulo 22 ele põe Abraão à prova, né? Ele fala: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, como oferta, como holocausto, né? No monte que eu vou te mostrar. E então a Bíblia fala que na manhã seguinte, ao ouvir essa palavra, Abraão ele obedece mais uma vez a direção de Deus, a palavra de Deus, pega o seu filho, um animal, pega a lenha, pega o fogo, o cutelo, chama 2 de seus servos e vai em direção ao lugar que o Senhor havia ordenado. De longe ele vê o monte, e então a Bíblia fala que ao chegar lá, ele fala com os seus servos: fique aqui, subiremos eu e o rapaz, ofereceremos o sacrifício e voltaremos de lá. É interessante nós prestarmos atenção que ele fala que vai subir com o rapaz e vai voltar com o rapaz. Mas a palavra de Deus era que ele precisaria matar o seu filho lá em cima. Uma oferta de holocausto, como diz em Levítico, é uma oferta que deveria ser totalmente queimada, né? Até virar cinzas, não poderia restar nada. Ela, além de ser sacrificada, deveria ser totalmente queimada ao Senhor, essa oferta de holocausto. Mas a Bíblia fala lá no Novo Testamento, Romanos fala e descreve a respeito da fé de Abraão naquele momento, que Abraão acreditava que Deus poderia trazer das cinzas o seu filho. Deus poderia ressuscitar Isaac ali. Ele, ao subir no monte, aquele ato dele, né, de levantar o cutelo para sacrificar Isaac, para Deus já valeu a pena, porque no coração de Abraão, Isaac foi sacrificado. Isaac foi ofertado como um sacrifício, como um holocausto, uma oferta de holocausto a Deus. E todo mundo conhece a história, né? Muito famoso, está no livro de Gênesis, que Deus ele provê ali um cordeiro e os dois voltam para casa, né, juntos, em vida. Após o nascimento de Isaac, né, nós vemos mais a sequência, o casamento de Isaac. É um ponto muito interessante também no livro, na história de Gênesis. O casamento de Isaac com Raquel, nós vemos que ela também era estéril, mas é muito lindo o que Deus prepara, né, que Abraão ele manda um dos seus servos para ir procurar uma esposa para o seu filho, e do jeito que o servo ora e fala, Deus ele mostra e prepara cada detalhe. Isso serve para você que é solteiro talvez, ou solteira, e hoje em dia a gente vê muitas, até mesmo pastores dizendo que Deus ele não tem disso, de Deus preparar marido, preparar mulher, mas tem sim, isso é bíblico, e nós podemos contestar isso aqui, nós podemos ver, né, na história, nessa passagem de Isaac e sua esposa. Deus preparou tudo, né? Do mesmo jeito que o servo orou: Senhor, que seja assim, que aconteça dessa forma, e assim foi feito, porque Deus ele é fiel. E então, na sequência, nós vemos, né, após esse casamento, desse casamento, vem então o nascimento de Jacó e Esaú, né? Aquele famoso enganador, como é conhecido por muitos. Todo mundo conhece a história, mas que está em Gênesis também. E no nascimento, Esaú nasce primeiro e Jacó vem agarrado ali pelo calcanhar dele, né? E desde sempre nós vemos ali o desejo ali no coração de Jacó dessa bênção da primogenitura, tanto é que quando a mãe dele ouve Isaac falando que abençoaria Esaú, vai lá e faz uma caça, prepara para mim, traz que eu vou te abençoar, né? Desde mais novo, na verdade, antes, Esaú voltando da caça, Jacó percebe ali, ele muito cansado, ele estava cozendo ali um prato de sopa de lentilhas, e Esaú fala: me dá um pouco aí, porque eu estou com muita fome, eu estou quase morrendo de fome. Daí ele fala: então me dá a sua bênção, me dá aí o direito da primogenitura. Daí Esaú ele troca a bênção da primogenitura por causa daquele prato de lentilhas. Quantos hoje, né, têm trocado as bênçãos de Deus, têm trocado a palavra de Deus por pratos oferecidos pelo diabo, né? Onde o diabo ele tem distraído, tem tomado e roubado a palavra de muitas pessoas nos nossos dias. Muitos têm trocado a palavra de Deus por coisas que são passageiras. E nós vemos então que lá na frente, quando Isaac vai abençoar Esaú, ele fala: vai lá, faz uma caça, prepara e traz para mim e eu vou te abençoar. A mãe dele, ouvindo isso, falou assim: corre lá no gado, no rebanho, prepara. E fizeram todo ali um plano, arquitetaram todo o projeto. E então Jacó recebe a bênção no lugar de seu irmão, acarretando a perseguição de Esaú agora sobre a vida dele. A Bíblia fala que Jacó ele precisa fugir dali e vai para a casa do seu tio.
chamado Labão. E lá ele permanece durante uma temporada, é onde ele conhece também as suas esposas. E mais à frente, nós vemos aqui que sai de Jacó as 12 tribos de Israel, porque Jacó, antes enganador, ele tem agora, voltando da casa do seu tio Labão, suas 2 esposas, os seus animais, tudo que ele tinha, voltando de lá agora, ele vai encontrar com seu irmão Esaú, e ali ele tem um encontro com Deus no Val de Jabó, que a gente conhece essa história também, que Jacó teve esse encontro, mas mais à frente, voltando para casa, agora Israel, a gente vê que os dois eles fazem um concerto entre si, Jacó com medo de morrer, de ser morto pelo seu irmão, ele envia presentes para o seu irmão, enfim, essa história está em Gênesis também, mas daí Jacó agora se torna Israel, vem as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e o mais conhecido deles é José. Nessa passagem aqui, nessa história, no contexto de Gênesis, nós vemos a história de José, um jovem a qual Deus deu sonhos a ele, 2 sonhos, a qual mostrava ali algo que estava para acontecer ainda. E ele, sem conhecimento, conta para os seus irmãos então passam a perseguir e odiá-lo, a ponto de jogar ele num poço, vender ele como escravo para outros povos ali, uma caravana de imigrantes que estavam passando, e ele então vende José como escravo para aquele povo, e aquele povo leva José para o Egito, lá ele é vendido novamente para a casa de Potifar, um servo do faraó do Egito. E José ali então, ele passa a viver como servo na casa daquele senhor, até o ponto em que a esposa daquele moço, ela dá em cima de José, e então José ele nega aquela proposta, ele permanece fiel ao seu Deus, e então, caluniado, é lançado na prisão. Após ser lançado na prisão, nós vemos que ali ele fica esquecido durante um tempo, até que um certo dia 2 servos de Faraó são presos junto a ele, e eles têm um sonho então, e entra a revelação de Deus daqueles sonhos através da vida de José. Aqueles moços, eles são restituídos ali para os seus lugares, os seus locais de trabalho, e José fala: olha, lembrem de mim quando se apresentarem lá diante de Faraó. Então a Bíblia fala que os moços voltaram, o copeiro e o padeiro voltaram, só que não lembraram. 2 anos após José ter revelado esse sonho, interpretado esse sonho, a Bíblia fala que 2 anos após, Faraó tem um sonho. Nesse sonho, ele sonhou primeiro ali com vaca gorda, vaca magra, a vaca magra vinha e comia a gorda e permanecia do mesmo jeito, depois as espigas, enfim, daí ele fica atônito com aqueles sonhos, e ninguém consegue discernir, interpretar aquele sonho, até que o copeiro lembra: aconteceu comigo, lá de um hebreu que está lá na cadeia, ele interpretou e assim aconteceu, traga-me ele aqui. É quando José, então, ele se apronta, se veste e vai se apresentar diante de Faraó e fala: Deus vai revelar, Deus vai dar a interpretação desse sonho. E ali então, após a interpretação desse sonho, José fala, olha, esses 7 anos, essas vacas aí que você está vendo, gordas, são 7 anos de muita prosperidade, muita fartura, e depois vai vir outros 7 anos também de muita miséria. Então você precisa de alguém que tenha sabedoria para administrar todos os seus bens, as suas colheitas, e é onde Faraó então institui e estabelece José como governador do Egito. No Egito, a Bíblia é muito clara, Faraó deixa muito claro para todo mundo ali que abaixo de Faraó, José era o responsável. Então, Deus ele dá uma palavra para José, um jovem sonhador, agora que se torna governador do Egito. E através daquela fome na época, através dos tempos difíceis que veio sobre a terra, nós vemos que todas as nações iam até o Egito para comprar mantimento. E numa dessas é onde vêm os filhos de Jacó, os filhos de Israel e Israel também, para comprar no Egito. É onde se cumpre o sonho, a visão que José tinha tido dos seus irmãos, da sua família se prostrando diante dele. E é onde ele revela quem ele é: eu sou José, eu estou vivo. Não sintam-se mal por aquilo que vocês fizeram comigo, mas era plano de Deus para que muitas pessoas hoje fossem salvas no meio dessa crise. Então aqui também há um ponto muito interessante para nós guardarmos no nosso coração, é que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Mesmo José, tendo passado por tudo que ele passou, ele reconhecia que tudo aquilo foi necessário para que se cumprisse o plano de Deus na vida dele, para que muitas pessoas fossem salvas através dele lá. Ele até fala, depois da morte de Israel, depois da morte de Jacó, os irmãos dele ficam preocupados, né? Eles vão nos matar, ele estava só esperando o nosso pai morrer para poder nos matar. E então ele fala, gente, fica tranquilo, é isso, eu estou colocando nas minhas palavras, pessoal. Ele fala, gente, fica tranquilo, não foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês que me venderam como escravo, mas foi o Senhor que me trouxe para que houvesse salvação nesse tempo. Então, nós vemos no final do capítulo 50, encerra Gênesis com a morte de José e Israel morando ali na terra do Egito. Aí vem um texto, uma história, né, para um outro podcast que eu quero falar a respeito do Êxodo. Né? Assim como Gênesis significa o princípio, né, o começo de tudo, o Êxodo agora é a saída. O povo de Israel foram levados para o Egito devido àquela grande fome na época de José, e depois eles tiveram que ser retirados dali, que daí já entra a história de Moisés no Êxodo, saindo com o povo ali em direção à terra prometida. Amém? Essa é a palavra de hoje, né? Um panorama do livro de Gênesis. Eu espero que você tenha sido abençoado com toda essa história que foi aqui narrada, né? Procure conhecer. Voltando ao texto inicial, né? Como eu falei, Jesus ele fala para nós buscarmos conhecer a palavra, examinar a palavra, prosseguir conhecendo a palavra, né? Então, apegue-se a esse livro. Olha só, em poucos minutos aqui eu trouxe um panorama do livro de Gênesis. Por que isso foi possível? Porque eu resolvi estudar, eu resolvi ler a palavra de Deus. É muito importante você conhecer as origens da nossa fé, a origem da fé cristã, né? Para você estar pronto para responder a razão da vossa esperança, a razão da vossa fé em Cristo Jesus. Amém? Procure conhecer a Deus, se encha da palavra de Deus para que você possa viver de toda a palavra a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Em todas essas histórias que tem aqui nos 50 capítulos de Gênesis, você vai tirar muitos pontos práticos para você aplicar na sua vida no dia a dia, né? Então, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Fique com Deus.